judicial eletrônico. Parece um assunto bastante técnico, bastante da área do direito, mas nós vamos traduzir isso e a importância disso para os empresários principalmente. Eu convidei aqui o Oscar Krieger, que é advogado especializado em direito negocial e também direito imobiliário. Oscar, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à Massa. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Lembrar que a última vez que eu estive aqui, a Rádio Massa estava de mêsversário e hoje já está quase 6 meses aí. Então, parabéns aí à rádio, parabéns a você pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. Que isso, obrigado você por contribuir aqui com a informação. Quando eu falo de domicílio judicial eletrônico e as mudanças que foram aí adotadas nos últimos tempos, o que aconteceu? Atualiza pra gente, pro empresariado, Oscar. Ginês, o judiciário, ele normalmente é visto como uma caixa muito fechada, né? Uma caixa preta. Então, já de muitos anos, ele vem passando por um processo de modernização, né? No ano de 21, nós tivemos uma alteração legislativa que traz aí a possibilidade de citações, notificações, intimações por meio digital. E o CNJ agora, ele vem e regulamenta isso por meio da resolução 455 do ano de 2022 e cria o domicílio judicial eletrônico. O que é isso? Quando a gente tem um processo judicial, a gente precisa, obviamente, notificar a parte contrária, né? Então, eu vou processar o João, né? O juiz ele vai ter que notificar o João de que esse processo existe para que ele se defenda. E muitas vezes, qual que é a dificuldade aí que o judiciário e as partes elas enfrentam? Não acha o João, né? Então, essa iniciativa aí, ela começa... Aí você está falando da notificação presencial. Isso. Que às vezes o endereço está errado, não consegue localizar. Ou às vezes o João se oculta, né? Entendi. Então, a lei, ela traz hoje por um correio, ou por oficial de justiça, ou por edital, e agora traz essa nova modalidade aí, que é pelo domicílio judicial eletrônico. Então, como que começou essa modalidade agora do domicílio? Ele vai substituir cartas, oficial de justiça, ou até mesmo um edital, dependendo da situação, e ele vai notificar empresas, tá, por meio desse sistema. Então, qual que é a importância? Por que a gente precisa olhar? Por que a gente precisa falar disso? Porque o prazo para as pessoas irem lá no domicílio, fazerem o seu cadastro e indicarem qual que é o e-mail que elas querem ser notificadas, venceu em maio de 2024, né? Então, mais de um ano. Sim. Então, como é que está acontecendo hoje para quem não fez esse cadastro? Eu lá no meu escritório cadastrei de todos os meus clientes, mas para quem não fez, o judiciário ele vai pegar o e-mail que está cadastrado lá na Receita Federal, que normalmente é o e-mail do contador, e se vier alguma notificação vai mandar para lá, né? Então, qual que é o risco? Você perder algum prazo. Então você vai ser notificado, você vai ser citado e pode perder algum prazo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, por exemplo, quando a pessoa é notificada presencialmente, por exemplo, um oficial de justiça na casa do João. O João atende o oficial de justiça e assina, ou seja, reconhece que foi notificado. Pelo meio digital, por e-mail, a justiça, assim que ela encaminha o e-mail para o e-mail que está cadastrado, ela já subentende que a notificação ocorreu. Ou a pessoa ou a empresa precisam falar, olha, eu recebi e certifico que foi notificado. Como que funciona essa parte? Tem uma regrinha específica para isso. Ela se divide em duas situações, Ginês. Quando é a primeira notificação, que a gente chama de citação, que é quando a empresa ela ainda não tem conhecimento do processo. É a primeira vez que ela vai ser notificada ali. Essa primeira notificação, se a empresa não declarar, não receber, não abrir aquele e-mail no sistema em 3 dias, o sistema vai entender que a notificação não se efetivou. E aí vai voltar para a modalidade regular, oficial de justiça, correio, etc. Só que a parte ela vai ter que justificar no processo. Juiz, por que eu não abri o meu e-mail e não confirmei lá pelo domicílio judicial eletrônico? Então, se ele não fizer isso ou não apresentar uma justificativa que seja plausível, ele pode ser multado em até 5% do valor da causa. Então, para a citação, a regra é essa. Se não abrir, não considera realizado. Agora, a pessoa já foi citada, já recebeu a primeira notificação, já está ciente do processo, precisa ser intimada por algum outro ato do processo, uma audiência... ou que é a continuidade do processo que demora, né? Alguma regular intimação precisa ser feita aí. Foi no e-mail, 10 dias não abriu,
considera intimado, começa a correr o prazo. Então vamos imaginar que seja um prazo de 5 dias. Mandou lá. Do dia que mandou, você tem, vamos dizer aí, 15 dias. 10 para abrir, mais 5 para cumprir o prazo, tá? Agora vamos voltar à questão lá do cadastro, que eu fiquei ali preocupado. Quem é empresário também deve estar perguntando, tá, mas como que eu faço isso? Onde eu faço isso? Qual que é a tua orientação, Oscar? Existe o site do Domicílio Judicial Eletrônico, tá? É domicilioeletrônico.pdpj.jus.br. Só procurar no Google que você vai encontrar. Domicílio Judicial. Domicílio Judicial Eletrônico, tá? Você faz esse cadastro por meio do Gov.br com certificado digital. Quem é empresário, quem tem CNPJ, já tem certificado, o contador já vai ter com certeza isso daí, né? Não é difícil, é simples de fazer, e o contador faz rapidinho lá, 5 minutinhos está pronto, tá? Ainda a gente não tem visto muitas intimações chegarem. Eu no meu escritório, por exemplo, eu tive 2, 3 casos só, né? Mas é uma tendência, como eu falei no início, o judiciário de se modernizar, né? E a tendência é que isso chegue para a pessoa física também, né? Então aquele devedor contumaz, aquele cara que não recebe oficial, que foge do credor, a gente vai poder encontrar ele também no futuro muito breve, assim espero, por meio do domicílio judicial eletrônico. E quando eu falo de processo, né, porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho nenhuma pendência na justiça, eu não tenho nenhuma ação. Isso vale para até ação de cobrança, qualquer tipo de ação. Qualquer tipo de processo judicial. Qualquer tipo de processo judicial. Tipo de processo judicial, ele está abrangido aí por essa regra, tá? Porque, como eu te disse, é uma inovação legislativa, né? Quando a gente fala em inovação legislativa, não é tão novo assim, é de 2021, mas que no direito as coisas caminham um pouco mais devagar, né? Oscar, você citou aqui um momento que a justiça vem se modernizando, né? Vem a questão da internet. Você acredita que estamos numa etapa da evolução que logo isso vai ser mais comum do que a gente pensa? Com certeza. A tendência é que cada vez mais as nossas vidas sejam digitalizadas, né? Cada vez mais nós estejamos presentes no ambiente virtual. Então, já se faz hoje audiências completamente virtuais, né? Isso pegou, né? Pegou. O judiciário avançou muito. E já fica gravado também, né? Fica tudo gravado. Então fica mais fácil. E a inteligência artificial já transcreve, então facilitou muito a vida de quem trabalha na área, dos juízes, dos advogados, promotor de justiça, enfim, todo mundo que está no... Podemos perder a vaga de escrivão? O escrivão pode desaparecer com isso? Olha, eu não digo que... Falando de inteligência artificial no direito, né? Isso pode acontecer também. Ginês, eu acho que o efeito da inteligência artificial no ramo do direito é o mesmo que vai ter em todos os ramos. Ele vai, e se é que já não, diminuir a necessidade de mão de obra. Então, às vezes, o que você precisava de 2 pessoas, você consegue fazer com uma só, né? E com mais exatidão, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é uma ferramenta, sim, que é muito positiva, que vem para ajudar, mas eu sempre digo, inclusive para os colegas que trabalhamos juntos, que é uma ferramenta. É uma ferramenta. A gente não pode confiar naquilo, copiar e colar e mandar para frente, porque senão a gente vê erros como, não sei se você acompanhou aí, recentemente no Tribunal de Justiça aqui não do nosso estado, de outro estado, citou, mencionou na decisão lá um artigo da lei que não existe, né? Então possivelmente o assessor que fez aquela decisão lá mandou na usou a IA, copiou e colou e citou lá um artigo do Código Civil. Aí a hora que os advogados foram conferir, possivelmente a parte que foi prejudicada no julgamento, que aí depende da análise humana, né? Foi lá olhar e falou, mas está estranho esse artigo aqui, eu não conheço. Foi olhar na lei, não existe, né? Então a gente sempre tem que olhar para esse mecanismo como uma ferramenta, né? É o que vai ajudar a eu fazer um trabalho de maior qualidade. Ele vai me auxiliar, ele não vai tomar o meu lugar, né? Pelo menos é assim que eu olho para a ferramenta. Nesse caso, o IA virou ai, né? Mudou, né? Mudou a ordem das letras aí, meu pai. Exatamente. Olha, eu conversei com Oscar Krieger, advogado especializado em direito negocial e direito imobiliário. Falamos sobre o domicílio judicial eletrônico, que é um avanço, uma nova era aí da justiça eleitoral, e a importância do cadastro, principalmente para o empresariado. Oscar, mais uma vez, obrigado pela sua contribuição, trazer essa informação tão importante aqui pra gente. Ginês, é um prazer estar aqui com você e eu fico à disposição sempre que necessário para falar sobre o que a gente tanto gosta aí, que é o direito, que é a vida jurídica, tá bom? Um abraço. Grande abraço, ótimo dia. E a gente vai fechando por aqui mais uma edição do Microfone Aberto. Eu agradeço a todas as mensagens que chegaram, o pessoal do Instagram, pessoal do Facebook que está sempre assistindo a gente. Um grande abraço para vocês. Agora está chegando o Ivan Martin,